Muito boa tarde, pessoal. Boa noite. Estamos aqui hoje com mais uma live Hacking Covid-19 da Elsevier. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar a tela com a doutora Patrícia Mano, otorrinolaringologista, especialista em otoneurologia pela Universidade de São Paulo e médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos discutir... Espera que a doutora Patrícia entrou aqui com ele. Hoje na nossa live nós vamos discutir os impactos da Covid-19 na otorrinolaringologia. Boa noite, Olá! doutora Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, Laís? Tudo certo, tudo ótimo. A gente está aguardando ainda que mais pessoas entrarem na live, o pessoal já está entrando. Eu gostaria de começar agradecendo muito pela participação. Eu acho que não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com uma especialista em otoneurologia. Então, é um grande prazer receber você aqui hoje, para que a gente possa começar a live. Deixando claro que essa live ela faz parte de um conjunto de iniciativas da Elsevier e da Elsevier Brasil, para que a gente possa levar informação para as pessoas que precisam de informação, sendo o público em geral e também profissionais de saúde. A gente tem uma série de conteúdos disponíveis gratuitamente. Então, quem tiver com dúvida, quem precisar acessar conteúdo com base científica, é só entrar aqui no link da bio e a gente pode ter acesso a todas essas informações gratuitamente. Está tudo disponível. Tem conteúdo em inglês, em português e até em espanhol. Então, quem precisar, pode entrar aqui na live. Bom, a gente Muito legal. O pessoal está entrando, então a gente já vai começar aqui com a live. O objetivo de hoje, novamente, é discutir otorrinolaringologia. Então, eu já queria começar com uma pergunta clássica, básica. A gente vê, não só em relatos de pacientes, relatos de amigos, colegas, mas também publicado em informação científica, o American Journal de Otorrinolaringologia publicou que, além dos sintomas mais comuns, né, que a gente lê no jornal, como febre, falta de ar, existem vários outros sintomas que são mais ligados à otorrinolaringologia, como, por exemplo, dor de garganta, enfim, que estão acontecendo agora durante a nossa descoberta da Covid-19. Você pode falar um pouco mais para a gente o que você está encontrando, os sintomas mais comuns, mais focados na otorrinolaringologia? A otorrino, eu acho que ela está sendo uma grande abertura dos casos, né, de Covid, porque a gente vê que os pacientes, numa manifestação inicial, com grande frequência, eles se apresentam ou com dor de garganta, né? É muito frequente diarreia na otorrino, mas é muito frequente na apresentação também. Mas uma coisa que acabou chamando grande atenção, que foi para a mídia, tiveram até alguns famosos que apresentaram isso, é a falta de olfato e a falta de paladar, né? Que a gente chama de anosmia e de geusia. Então, isso foi uma coisa que, na verdade, até chamou a atenção da comunidade. A gente ainda não estava nem vendo muitos casos aqui no Brasil e os grupos de WhatsApp de otorrino começaram a bombar, assim, perguntando: vocês estão recebendo muito caso de anosmia? Nossa, que apareceu, porque geralmente é um sintoma que a gente não recebia quase no consultório, sabe? Então, óbvio que tem pessoas que só trabalham com nariz e essas pessoas que só trabalham com nariz acabam vendo isso com uma frequência muito maior. Mas os otorrinos, em geral, não tinham tanto contato com isso. E aí, de repente, começou a aumentar. Aí a gente se comunicou com a França. A França também tinha liberado dias antes um comunicado dizendo que eles também estavam vendo isso. E aí começaram a dosar o PCR nos pacientes e eram casos de coronavírus. Então, hoje em dia, a gente está levando até como um sintoma patognomônico. O que é isso? O que é patognomônico? Paciente tem a anosmia, até prova em contrário é coronavírus e será conduzido como coronavírus. Entendi. Bom, então imagino que boa parte desses pacientes também, na hora de prestar cuidado a esses pacientes, seja necessário o uso de equipamentos de proteção individual. Enfim, deve ter mudado muito a prática, né, a rotina da otorrinolaringologia.
Inclusive, tem um artigo aqui também que fala exatamente sobre isso, assim, sobre... e, aliás, todos os artigos que a gente mencionar aqui durante essa live, a gente vai incluir aqui na bio para todo mundo poder acessar depois. Mas Bacana. tem um artigo muito interessante que fala exatamente sobre as precauções, né? Porque, bom, otorrinolaringologista é zona de contato total, né? Zona de transmissão e contaminação. Então, o que mudou na rotina, assim, da prática? Laís, assim, mudou muita coisa. O otorrino, de uma maneira geral, ele já tem um hábito de usar máscara, assim como o dentista, né? Nós somos uma especialidade que tem contato direto com secreção. Só que a máscara, aquela máscara cirúrgica, ela protege muito mais o outro do que a nós, né? Nós somos protegidos mais por aquela máscara N95. E algumas pessoas fazem uso rotineiro da N95, mas outras pessoas não fazem, né? Até porque geralmente na residência a gente pega vários germes diferentes, fica super doente no início da residência e depois o nosso organismo começa a funcionar de uma maneira diferente porque a gente se habitua àquilo, igual o pediatra, eu imagino que também passe por essa situação. Então, algumas pessoas já tinham máscara. A máscara não foi tão diferente, mas, por exemplo, o Face Shield, eu nunca tinha entrado em contato com o Face Shield, que é aquela máscara de acetato, geralmente, ou de plástico. Óculos de proteção, a não ser quando você estava evidentemente fazendo algum tipo de procedimento que é liberar mais aerosol, a gente não usava óculos de proteção. E até mesmo a roupa, né? Porque hoje em dia a gente está tendo até uma questão da limpeza e do descarte da roupa, porque há uma possibilidade desse vírus continuar vivo, né, nessa questão de tecido mesmo. E se a gente for atender um outro paciente no consultório, eu imagino que as pessoas não estejam tomando banho, né? Então a gente tem que se trocar todo, tem que jogar fora toda aquela paramentação e se vestir de novo. Então eu acho que assim, só pela paramentação já é uma grande mudança. Fora isso, ainda tem um intervalo, né? Porque as pessoas não podem ter contato, você tem que permanecer em áreas arejadas, preferencialmente, inclusive a sala de espera, distância mínima entre as pessoas, o tempo da sua troca de roupa, né? Para poder manter essa higienização. Então, assim, acho que não só do otorrino, mas a rotina de uma maneira geral dos médicos que trabalham com isso foi muito mudada. Muito, muito mudada. Entendi. Uma dessas mudanças, eu imagino que tenha sido também uma migração um pouco, não de todos os pacientes, mas talvez alguns pacientes para a telemedicina, né? Isso está acontecendo? Você está atendendo telemedicina? Como é que está sendo essa questão? Assim, o início foi bem desafiador, sabe, Laís? Porque a gente nunca tinha feito isso. E parte do exame físico não tem como ser feito, digo, pelo otorrino, né? Não posso dizer pelas outras especialidades. Sim. Mas tem partes do exame físico que a gente não consegue fazer por telemedicina. Não tem como fazer uma endoscopia no paciente. Bom, por enquanto, não tem como, né? Quem sabe no futuro essa realidade não muda, mas por enquanto não tem como. Então, fora o exame, eu atendendo em otoneuro, eu ainda faço exame neurológico. No exame neurológico, foi um pouco mais fácil de adaptar, entre aspas, porque tem coisa que você tem que estar ali para ver, você tem que ver de perto. Mas algumas coisas que você consegue afastar um pouco, aí eu falo com o paciente, peço para colocar o celular mais para trás para eu ver o corpo inteiro, sabe? Então a gente teve que se adaptar a isso. Fora toda a questão de casa, né? De você estar em casa para fazer um atendimento, que já é super desafiador, né? Em todos os aspectos. Você não está no seu cantinho, no seu consultório, né? Então muda muito, 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 muito a nossa rotina. Entendi. Eu acho que é uma questão de adaptação também, né? A gente, não só para os médicos, mas também para os pacientes, né? A gente Claro. também não está acostumado, os pacientes também não estão acostumados. Imagino que, enfim, para otorrino seja mais complexo ainda do que para algumas outras especialidades. Eu Eu vou acho te que falar que, assim, do ponto de vista dos pacientes, eu não sei se alguém teve uma experiência diferente, mas, assim, meus pacientes, porque eu pergunto, né, no final, como é que foi, o que que achou, especialmente paciente que já está habituado a estar frente a frente comigo, né, eu quero saber a diferença da experiência. De uma maneira geral, eu acho que os pacientes têm ficado super felizes, porque
é atendido de pijama, em casa, não precisa se preocupar com o trânsito, recebe a receita por mensagem ou pelo e-mail, então não precisa nem se preocupar em perder receita, sabe? Então, eu acho que para o paciente tem sido assim, bem confortável a situação. É claro que eles também, assim como nós, passam por isso de ter criança em casa, e aí vem o neném quer dar tchau para você, porque você está falando no vídeo, sabe? Mas eu acho que isso super faz parte. É como se ele tivesse levado a criança para consulta, sabe? Para o médico, eu não acho que incomoda. Mas eu acho que para o paciente é um pouco até mais confortável. Entendi. Não, eu acho que isso faz sentido. E assim, existem muitas perguntas também, que acho que vêm de pacientes. Eu tenho visto muito isso aqui com alguns vizinhos até e tal, que são pacientes que normalmente espirram, porque hoje dar um espirro na rua virou, né, motivo para você ser afastado da sociedade. É. A gente está em regimes um pouco diferentes, né? Eu aqui na Holanda, a gente não tem uso obrigatório de máscara, enfim, são diretrizes diferentes para a população aqui, mas existem pessoas que são extremamente alérgicas e que espirram porque são alérgicas, não é Covid. Mas sempre fica aquela dúvida, né? E não só a dúvida em relação ao diagnóstico, mas a dúvida em relação ao tratamento. Por exemplo, quando a gente fala de corticoides. Uhum. Artigo recente, saído do forno, ainda nem foi aprovado, mas deixa eu confirmar aqui, European Annals de Doenças de Cabeça, Pescoço e Otorrinolaringologia, mais um artigo que a gente também vai colocar aqui na bio, descreve, por exemplo, que ainda não tem uma evidência robusta, dados suficientes para garantir se o uso de corticoides é positivo ou negativo em casos de Covid-19. Então, assim, e claro que tem um mundo de pacientes aí que faz uso de corticoide e agora está na dúvida. E aí, o que eu faço, né? Como é que está sendo essa parte dos corticoides? Qual é a recomendação ou não? O que está sendo feito em relação a isso? Então, o paciente alérgico, né? O paciente que a gente já acompanha, é um caso que a gente já conhece e que ele faz o uso de um corticoide, por exemplo, nasal, um spray nasal, ou um paciente asmático que faz uso do corticoide inalatório, ou até mesmo tem alguns, a dermato e a reumatologia, tem algumas doenças que eles usam corticoides em baixas doses por via oral. A recomendação é não mexer no corticoide, né? O que você usa habitualmente, continuamente, a gente não mexe nesse tipo de medicação, não, tá? Tem vários memes saindo, né? Tem gente que falou que máscara, escrito na máscara, né? Isso aqui é apenas rinite, eu espirrei, mas é rinite. Tenho rinite, bota com a plaquinha pendurada, né? Não se assuste, eu tenho rinite. Porque, coitados, né? Passa por essa situação, é claro que passa por essa situação. Aqui, em relação ao protocolo de corticoide, Laís, eu acho que qualquer pessoa que esteja querendo, nesse momento, dizer que tem um protocolo infalível, tem 50% de chance de errar. Porque tudo é muito novo. Então, assim, é muito interessante que a população, os pacientes, né? Eu participo de alguns grupos do WhatsApp, muita gente vem com perguntas para mim, e aí as pessoas falam: nossa, mas uma hora vocês indicam uma coisa, outra hora vocês indicam outra, e vocês ficam mudando de opinião, vocês não criam. Tipo assim, como se os médicos estivessem fazendo isso assim propositadamente. E, na verdade, a gente passa por isso com todas as doenças. Todas as doenças vivem isso que a gente está vivendo. Então, todas as doenças, a gente começa a fazer uma pesquisa e aí testa uma hipótese, testa outra. E aí a gente precisa de um tempo, estudos bem feitos, sérios, né? Com trabalhos com um bom desenho clínico para poder chegar a uma conclusão de protocolo. É assim que a gente faz ciência, sempre foi assim que a gente fez ciência. Só que a gente está com dificuldade de fazer ciência com as pessoas morrendo, porque a roda ela não parou de girar.
Então, assim, a ciência, ela está acontecendo agora. E o ensaio clínico somos nós. Essa é a verdade. O ensaio clínico somos nós. Então, eu sei que é extremamente angustiante para os médicos, para a população, para todo mundo, ficar mudando de ideia. Parece que é uma coisa muito louca. Mas, assim, isso é a ciência acontecendo. Então, dizer hoje em dia que, assim, não pode usar corticoide. Deve usar corticoide. A chance de errar é 50%. Pode ser que você precise usar, pode ser que não precise usar. Então, assim, o que eu acho que funciona... Patrícia, tá? O que eu acho que funciona? Que você precisa avaliar a clínica do paciente. A gente sabe que existe uma tempestade inflamatória nessa doença, a gente sabe que existe uma tempestade de citocinas, então a gente sabe que é um paciente que é inflamado. E a gente sabe que os pacientes cronicamente inflamados, por exemplo, os obesos, eles têm um risco maior de dar problema no futuro. Então, se esse paciente parece mais inflamado, ele tem clínica de mais inflamado, eu acho que cabe ao médico assistente pensar nisso como uma possibilidade. Porque isso faz parte da clínica do doente. Diferente de você querer fazer alguma coisa profilática ou querer fazer alguma coisa, como algumas pessoas tentam tirar um pouco da cartola. Eu acho que não tem nada na cartola. Talvez até tenha, a gente não sabe hoje nada muito concreto na cartola, entendeu? Então a chance de errar é enorme. Mas assim, se o paciente já fazia uso cronicamente, o paciente está estável, a gente não mexe, especialmente o paciente asmático. A gente não vai descompensar um paciente asmático tirando o corticoide oral, tirando o corticoide inalatório dele. A gente permanece com ele. Entendi. Não, entendi. Uma das questões que você acabou de comentar agora foi que a ciência tá acontecendo, né? O ensaio clínico está acontecendo, somos todos ensaio clínico, acho que isso pode até virar uma hashtag, mas a ciência está acontecendo agora. E assim, boa parte disso é a questão dos artigos científicos, enfim, de onde a gente tira essas informações, né? Porque existem informações que são atuais, baseadas na evidência, e eu acho que assim, até quando a gente fala de evidência, existem evidências e evidências, né? Eu estava discutindo isso na semana passada com o doutor Stefano, que foi o seguinte: um estudo que tem um L de 4 pacientes é evidência, mas nem todas as evidências são iguais, né? E assim, existe uma grande dificuldade, imagino eu, em se manter atualizado. Né? A gente vê, por exemplo, a Elsevier liberou acesso a toda a informação sobre Covid-19. Aliás, quem for profissional de saúde estiver precisando acessar a informação, tem o link aqui na bio. Não só a informação, os artigos estão abertos, são mais de 25 mil artigos sobre Covid-19, todos abertos. Mas a gente também tem ferramentas de tomada de decisão clínica, enfim, a máquina meio que parou aqui para se dedicar a isso, entendeu? Covid-19, abrir tudo para a gente dar informação. Mas ainda assim, se manter atualizado deve ser uma tarefa hercúlea. Então, assim, você tem alguma dica? Como é que você se mantém atualizada? Como é que você lê esses artigos? Enfim, como é que você faz? Olha, então, dica é sensacional, né? Muito difícil, Laís. Você é muito sincera. Assim, a gente tem um volume de publicação, a gente já tem normalmente um enorme volume de publicação. Mas você que trabalha com publicação sabe que, de uma maneira geral, quando a gente produz um artigo científico, a gente demora às vezes meses para a liberação desse artigo. Porque o artigo, ele passa pela mão de outras pessoas, pela revisão de pares, que a gente chama, né? E até ele poder ser liberado. E aí volta para o autor, e o autor faz correções, e volta para a editora. É um processo maior. E aí, de repente, por um motivo claro, nobre, que tem que ser feito, que eu acho que na minha visão é isso mesmo, sabe? A porteira foi aberta. Né? Então, a gente está recebendo um volume enorme. E a gente não sabe... Quer dizer... Até que ponto isso foi feito com dedicação e todos esses pormenores que a gente procura antes de publicar um artigo numa revista consagrada, né, que tem um peso bom.
todo esse processo que acontece antes, ele não está rolando, ele não está acontecendo. Então, a nossa leitura, ela tem que ter 4, 5 vezes maior pensamento crítico. Você tem que ter um pensamento crítico quando lê aquilo, entendeu? Porque não é só estar escrito. Antes a gente fala assim, não, hoje foi visto uma evidência, evidência é um A. A gente está habituado a fazer esse tipo de discussão. Só que hoje em dia você fala assim, eu li um artigo. Tá, mas o artigo é de onde? Qual é o N? Qual foi a metodologia que foi usada? O papo virou outro, né? Sim. Porque tá tudo aberto. Então, assim, eu acho humanamente impossível você ler todos os artigos que estão sendo liberados. Eu acho que não importa o seu nível de dedicação ao estudo, tudo não tem como. Então, o que a gente faz, de uma maneira geral, é selecionar pelo tema. Então, hoje eu peguei um paciente, estou dando um exemplo, não atendi isso hoje não, mas assim, hoje eu peguei um paciente que tem anosmia, sei lá. Então, eu vou baixar uns artigos de anosmia. O que será que o mundo está fazendo sobre anosmia? E uma outra coisa, assim, que o médico, a gente gosta muito de trabalhar em hospital e tal, porque a gente tem muito contato com outras especialidades. E a gente tem muito a troca de corredor, que a gente chama, né? Então, passa, tudo bem, eu tô com um paciente aqui, assim, né? Aí a gente para o reumato, para o dermato. Então, eu tô com um paciente aqui, eu queria a tua opinião. Posso te passar o caso clínico rapidinho? A gente troca muita informação, assim. Hoje em dia, a troca de informação virou online. Então, são grupos e grupos, e assim, o celular ele tá o tempo todo em grupos com novas informações, e a pessoa traz um caso clínico, e o que é super interessante, porque você também não se fecha só no seu mundo de um hospital. Você tá trabalhando no nível Brasil, né? Então, às vezes, você está trabalhando nível mundial, né? Tem uma médica brasileira que muita gente tem falado dela nesse momento, que trabalha na Espanha, né? Eu acho que ela é piauiense, acho que ela é do Piauí. Não me lembro. Paraense, no caso, né? Enfim, não me lembro de onde é que ela é. É Marina o nome dela. E ela está comunicando todas as rotinas que estão sendo feitas lá na Espanha, sabe? Então, assim, significa que o que ela falar é lei? Não, e ela mesma fala isso, sabe? Olha, eu tô aqui comunicando porque eu sou uma brasileira, eu falo português, eu tô vendo isso, eu vim em 3 hospitais, a gente está numa fase na frente de vocês e eu acho que eu posso ajudar. Então, essa comunicação médica, eu acho que ela nunca foi tão importante como está sendo agora. A gente tem trocado muito e trocado experiência também, porque como não deu tempo de ter um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado, como a gente gosta, para a gente poder tomar nossas decisões, a gente tem que trocar com outras especialidades, a gente tem que trocar com outros colegas da mesma especialidade, entendeu? É uma situação, assim, nunca antes vivida, na minha opinião, né? É uma coisa muito louca. A informação, ela corre muito. Eu fico brincando com uns amigos meus que eu acho que eu, nesse momento, inclusive, eu tô ganhando um giro a mais no cérebro, sabe? De tanto que eu tô precisando estudar. Mas eu acho que isso tá todo mundo, não é exclusividade minha, não. Eu acho que tá todo mundo passando por isso, sabe? Eu acho que essa é o novo normal. Não, é muito interessante assim ver essa parte das conexões, né, dos profissionais. Eu tenho visto isso também, não só nos grupos mais fechados, mas eu acho que a gente tem visto isso no próprio Instagram. Assim, essa troca está acontecendo, está ativa, vários painéis acontecendo. Aqui no próprio Instagram Deus Evira, enfim, a gente tem vários profissionais, como você que está vindo aqui hoje, para a gente poder trocar informação. Mas o que a gente ainda vê muito é quando a gente fala de informação para os pacientes, ainda tem as desautoridades, vou inventar aqui uma palavra nova, que são as autoridades que desautorizam a ciência, que desautorizam, né, o que está acontecendo, e as notícias falsas mesmo. As notícias, as curas, enfim, os milagres que estão sendo divulgados e que nem sempre são realmente milagres, né? Não passam nas evidências, enfim, tem todas essas questões. Como é que você está lidando com isso? Está chegando informação falsa para você também? Ou você acaba tendo aí essa bolha protetora porque tem um núcleo aí de contatos mais profissionais de saúde?
Claro que não. Até porque eu tenho contato direto com meus pacientes, né? Então eles vêm perguntar para mim, são informações. É, eu, assim, é fake. A gente vive num momento de fake news, né? Isso. É difícil isso. É, na- a gente, é isso que eu falei. Tem que ter muita visão crítica. E eu acredito que isso seja muito mais desafiador para o paciente, porque ele não tem esse background que a gente tem, né? De pensar e falar, nossa, mas isso não faz um sentido bioquímico, ou isso não faz um sentido. Essa farmacologia não tem o menor sentido. De onde vem isso, sabe? Apesar de, na medicina, eu sempre falo isso, na medicina, nem sempre, nem nunca. Você nunca pode dizer que sempre, nunca. Nada é 100%. Os engenheiros morrem quando eu falo isso, né? Porque engenheiro gosta de número. E você fala, você não tem o percentual certo? Não tem. Às vezes, você pega um paciente que a gente chama de paciente de livro, parece que ele leu todos os sintomas do livro, você fala, eu vou fazer o tratamento de livro, e ele responde mal. Porque nem sempre, nem nunca. Cada indivíduo é muito único. Agora, tem coisas que estão sendo muito tiradas da cartola, eu acho, sabe? Hoje mesmo eu recebi sobre chá de boldo. Que o chá de boldo, ele curaria o coronavírus em 3 horas. Em 3 horas. Assim, gente, chá de boldo tem suas indicações. Eu não vou nem dizer que chá de boldo não serve para nada, não. Pelo contrário, eu acho que quem entende de fitoterapia sabe as implicações do boldo, sabe para que é o uso. Mas quando você. É uma questão de análise crítica. Se chá de boldo resolvesse em 3 horas, a gente não teria essa quantidade de mortos que está acontecendo agora. Então, não tem nenhuma medicação até o momento, que a gente diga que extermine o vírus. Não tem. Então, tem várias medicações que estão sendo testadas, tudo é uma fase de teste, que algumas pessoas têm experiência muito boa, que outras pessoas têm experiência muito ruim, e a gente tem que levar em consideração isso também. E que todas as coisas existem efeitos colaterais, elas são drogas. Tudo tem efeito colateral. Até droga para febre tem efeito colateral. Então, as drogas que estão sendo utilizadas, elas também não são diferentes, elas não são isentas de efeito colateral, entendeu? Então, tudo, na verdade, tem que ter muita análise crítica, muita análise crítica. Eu acho que tem protocolos que estão sendo testados nesse momento. Tem gente que está tendo muito bom resultado, que a gente tem que olhar com muito carinho, né? Os médicos, de uma maneira geral. Eu acho que a única coisa que a gente não pode dizer é que não há nada para ser feito. Eu acho que tem que sentar, estudar, ver o que serve para você dentro da clínica do doente e pensar, né? Porque algumas coisas elas podem ser feitas, mas dizer que tem um protocolo fechado, que todo mundo que entrar naquele protocolo vai sair curado, eu desconheço. Eu acho 100% eu desconheço. Acho que é justamente essa conversa que está acontecendo, né? O que a gente tem visto muito, a gente tem a prática baseada na evidência e hoje a gente está vendo a evidência baseada na prática também, né? Porque a gente não pode também sentar e esperar, enfim, esperar a ciência, esperar aquele protocolo definitivo. A gente tem que ir, né? A coisa vai acontecendo. Inclusive aqui, ó, a Sheila Aragão postou aqui, a doutora Marina Bucarque, que você mencionou, nasceu no Piauí, atua na Espanha, coordena o serviço na universidade. E que ela defende o tratamento nas fases iniciais. Temos no Brasil um grupo de médicos no Nordeste montando um protocolo. Então, isso. Tem gente fazendo ciência, sabe? E é isso. Só que, como toda ciência, a ciência ela demora um tempo para acontecer, porque a gente precisa de um N, a gente precisa de um número mínimo de pessoas. E para conseguir um número mínimo, a gente precisa de tempo. Então, o problema é que quem está doente não tem tempo. O que a gente está vendo é isso, o cara está doente, a gente tem que resolver agora. A gente não pode esperar para tomar uma decisão daqui a 30 dias, porque pode ser que daqui a 30 dias essa pessoa não esteja mais viva. E se essa pessoa é da sua família, para você é 100%. A vida dela para você é 100% dos casos. Entendeu? Então, o olhar individualizado sobre aquele paciente faz você tomar decisões baseadas na clínica dele. Infelizmente, hoje não temos um protocolo de tratamento.
Então, assim, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que existem coisas com boas evidências, tem muita gente fazendo ciência e fazendo bem ciência, só que a roda continua acontecendo, as doenças continuam acontecendo, as internações continuam acontecendo, e a gente precisa tomar a decisão para ontem, porque aquela pessoa está doente. E a gente tem que olhar aquele indivíduo doente que tem doente agora, e não daqui a 30 dias. A gente não tem esse tempo. Sim, exatamente. Aqui a Sheila está conversando com a gente mais um pouco para demonstrar as experiências aqui com ivermectina e também com hidroxicloroquina, que, claro, é individualizado para cada caso. Eu acho que isso é muito importante, né? É a parte de ser individualizado para cada caso. Então, assim, não é uma questão de fazer como fizeram aqui em vários países, sair correndo para comprar cloroquina. Não é esse o caso. Não faz o menor sentido sair correndo para comprar cloroquina, gente. Não faz o menor sentido. Aqui em Teresina, Piauí, tem um grupo de médicos junto com a doutora Marina que estão tentando aplicar o protocolo, porém ainda estão com dificuldades de implementar com os gestores. No caso do protocolo da Marina, existe uma outra dificuldade também. Eu também li o protocolo da Marina, estou por dentro do protocolo da Marina. Porque ela propõe não, né? Não é ela, como ela mesma fala. Ela observa pela experiência da Espanha que numa fase 2 de doença, que não é uma fase inicial, é uma fase com um doente que já tem mais ou menos 10 dias de evolução, você tem que fazer um pulso de corticoide, um corticoide intravenoso em altas doses. Só que para a aplicação desse corticoide intravenoso em altas doses, esse paciente ele precisa de uma pequena hospitalização. Alguns dias, ou uma pequena observação que seja. E aí você precisaria mudar um pouco o perfil do hospital hoje em dia, porque hoje em dia o hospital ele não tem essa capacidade de absorver todos os pacientes com 10 dias para fazer esse tipo de protocolo, né? E isso por si só já seria uma dificuldade. Fora todas as outras dificuldades. Porque quando uma equipe para você instalar um protocolo, quem nunca vivenciou isso antes, né? Você tem que passar por alguns filtros dentro, inclusive, do próprio hospital, né? Você passa pela ética, né? As pesquisas, elas são filtradas muito antes, aí elas começam a acontecer, enquanto elas estão acontecendo, esses filtros são continuamente aplicados para ter certeza que não estamos fazendo mal às pessoas, mais mal do que bem, né? Enquanto uma pesquisa clínica acontece. E quando você pede para autorizar isso, de certa maneira, o gestor ele se sente encurralado, né? Porque como você não tem uma evidência forte ainda, e não tem porque a ciência está acontecendo agora, ele tem que colocar no colo dele essa responsabilidade de dizer, tá bom, bater no peito e falar, vamos fazer porque eu acredito nisso. Só que assim, você acredita nisso e alguém pode morrer, porque sempre pode morrer, gente. Porque não é o remédio que mata a pessoa, né? Porque existem várias outras coisas que levam um paciente a morrer, sempre, em todas as doenças. E aí você tem que bater no peito e dizer isso. Então tem toda a questão de processos, né? A medicina hoje em dia também é muito judicializada. E isso acaba também sendo um fator de interferência nas decisões. Só que eu acho que independente do fator de interferência nas decisões, a gente sempre tem que buscar esse olhar individualizado no paciente. E buscar a clínica dele, sabe? Para a gente poder tratar de acordo com o paciente e não tratar de acordo com uma linha de produção, que é o que algumas pessoas vêm propondo, entendeu? Eu acho que não existe linha de produção na medicina. Eu acho que na medicina a gente tem pacientes. E aí, nesses pacientes, a gente tem que olhar para eles e ver o que eles precisam, entendeu? Que é diferente de você tratar como se fosse linha de produção. Sim. Tem aqui uma pergunta. Não seria melhor arriscar para tentar do que esperar a pessoa piorar e ir a óbito? Mas a gente arrisca. A gente arrisca. Edna, né? Edna, você não se preocupe com isso, sabe? Eu falei isso outro dia com a minha mãe. Minha mãe não é médica. O médico, ele não tá preocupado com política. Se a droga é de não sei quem, do político tal, que falou bem, falou mal, a gente não tá preocupado com isso. A gente tá preocupado com aquela pessoa que tá ali, que tá doente. O que eu posso fazer? Porque a gente que é médico, a gente faz medicina para fazer a pessoa ficar bem. A gente não gosta de ficar fazendo a pessoa ficar mal, nem esperar a pessoa morrer. A gente não faz medicina para isso. A gente faz medicina para tratar a pessoa. A gente gosta de gente bem.
né? Então, a gente tenta. Na hora, a gente tenta tudo o que for necessário para melhorar a vida do doente. O que eu estou querendo dizer não é que a gente não tente e nem que isso deva paralisar, pelo contrário. A gente não tem que ser paralisado. Eu acho que a gente tem que adquirir o máximo de informação possível para poder, quando olhar para aquele paciente, ter uma visão mais individualizada sobre que tipo de droga talvez seria mais adequada para esse paciente nessa fase da doença. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? E não jogar uma droga na água. Porque quando as pessoas falam assim de linha de produção, parece que se você macerar e jogar na água do Rio de Janeiro, ninguém mais vai ter coronavírus. E não é isso que acontece, porque tem efeito colateral, porque cada paciente é um paciente e a gente não pode ficar cego para isso. A gente tem que olhar o paciente. Eu acho que isso é um aspecto muito relevante e, assim, ter uma profissional que é ultra especializada, né? O otorrinolaringologista, que é especialista em otoneurologia, trazendo essa visão do o paciente é um todo, né? E não o paciente é o sintoma e nem a doença. Eu acho que é uma coisa muito importante, é a gente conseguir ver o paciente como um todo, né? E eu acho que a Edna fez um comentário aqui que até faz sentido. Ela falou, olha, eu acredito que vocês médicos, sim, querem fazer o melhor, mas estão limitados para aplicar o protocolo e não perder as janelas. E aí a gente volta à questão da ciência estar acontecendo e a prática baseada em evidência, evidência baseada em prática. Eu acho que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu acho que está tudo muito visível para todo mundo, porque isso é uma coisa que eu percebo muito, porque a gente acompanha não só o número de artigos que estão sendo publicados, né? Que, bom, hoje só pela Elsevier ultrapassam 25 mil artigos que têm alguma relação com o Covid-19. E a gente também tem atualizações, a gente fez um hub de informações para médicos, e assim, são informações atualizadas diariamente. E eu vou até acessar aqui rapidinho, só para falar o número de hoje. Só hoje foram 35 itens atualizados. E esses itens são atualizados por uma equipe que fica lendo todos os artigos que saem e atualizam só as recomendações. Então, assim, foram 35 atualizações nas recomendações. Uhum. Então, é uma velocidade absurda. É algo que está acontecendo muito rápido. Assim, eu acho que uma coisa que dá para afirmar aqui, de novo, nada é 100%, né? Mas é que a ciência está trabalhando junto, né? Os médicos estão procurando, assim como a doutora Patrícia falou há pouco, a troca de informações está maior do que nunca. Então, assim, e no meio disso tudo, a gente tem as notícias falsas. Então, que a gente precisa ir, né, tirando. Aliás, quando a gente fala em notícias falsas, são dois tipos, né, de notícias falsas. A gente tem as notícias falsas que são apenas falta de interpretação, uma interpretação errada de um artigo. Uhum. Então, aquilo que a gente Isso estava acontece muito. discutindo, né? Um N de 4 ou um N de 20 sai no jornal como se fosse, oh meu Deus, a grande cura para o coronavírus. Quantos pacientes entraram naquela amostra, né? 10. Então, assim... Só pegou os que funcionou. Exatamente. Né? Vira um Tudo relato uma de caso. questão... Isso, é tudo uma questão de como a informação ela é divulgada também, né? E a gente tem a notícia que é feita realmente para causar pânico, enfim, é uma notícia falsa que nasceu falsa. Ela não nasceu verdadeira dentro de padrões e acabou virando falsa no caminho. Ela nasce falsa. Então, assim, eu acho que existe esse combate, né, nesses dois frontes, né, de batalha. Na verdade, são 3. Né? A gente tem o fronte de batalha dentro do hospital, com os pacientes, que é justamente ali o que a gente faz ali na hora. Tem o fronte de batalha dos fins políticos, que a Clarice acabou de citar aqui, que também a gente precisa navegar, acho que em alguns países mais do que em outros, mas é uma realidade mundial. Não adianta achar que é só no Brasil, isso é uma realidade mundial. A política entra, afinal de contas, a gente está falando, a gente precisa de governo, né? Em todos os países, para que a gente possa conseguir fazer essa contenção, né? Em massa. E a gente tem também esse fronte das notícias falsas, por exemplo, no grupo de WhatsApp.
entendeu? Que chegam as notícias falsas e tudo mais. Existe, só lendo aqui uns comentários, que sim, os médicos, parabéns aos profissionais dedicados que se preocupam com o ser humano, parabéns, doutora Patrícia. Obrigada. Parabéns mesmo, Lúcia, eles estão lutando, fazendo de tudo, colocando até suas famílias em risco. Isso é uma outra pergunta que eu tinha para te fazer, doutora Patrícia. Como fica esse aspecto de estar na linha de frente e, ao mesmo tempo, estar com a família, aquele risco de contaminação? Como é que funciona isso na prática? O coração fica desse tamanho, né? Porque ele fica muito apertadinho. Primeiro, porque a gente tem que se afastar de pessoas muito queridas, e outra, porque tem algumas pessoas que a gente não tem como se afastar, né? E quando a gente não tem como se afastar, a gente assume o risco. E assumir o risco é uma dor, né? Porque se qualquer coisa acontecer nessa situação, é muito difícil de lidar. E a gente, como médico, a gente tem uma cobrança muito maior nesse sentido, né? A gente brinca que o médico, quando uma pessoa querida adoece, a gente emburrece. A gente deixa de ser médico. É muito difícil de lidar, porque é muito difícil você separar e ter um pensamento racional, um pensamento clínico, que é o que geralmente a gente faz com os nossos doentes. A gente olha a situação de fora quando a gente está dentro da situação, né? Então, assim, é altamente desafiador. Tem muitos colegas que não estão ficando em casa, sabe? Aqui no Rio, teve uma iniciativa muito legal do Conselho Regional de Medicina, que dispôs de alguns hotéis gratuitos para profissionais da linha de frente. Então, quando eles têm essa situação de viver, às vezes, com pais idosos numa mesma casa, ou então com outras pessoas que ele poderia colocar risco e prefere não assumir esse risco para a família, eles podem ficar nesses hotéis, que geralmente são próximos ao trabalho, que é uma grande vantagem, e evitar essa exposição, né? E eu tô na minha casa, tô tendo mais do que dobrado de todos os meus cuidados. Eu acho que eu já era uma pessoa cuidadosa, a gente está vivendo uma fase até que eu acho que no futuro talvez a gente tenha até que tomar cuidado das pessoas não desenvolverem um transtorno obsessivo compulsivo com limpeza, sabe? Porque agora, de fato, a gente está tendo esse tipo de comportamento, e é um comportamento que é necessário, né? A gente não sabe exatamente. O governador de Nova York, outro dia, não sei se você viu, ele deu acho que foi o governador de Nova York que falou, ele deu uma entrevista dizendo que a maior parte dos doentes em Nova York estavam em casa. Eles não eram entregadores, eles estavam em casa. Então, como é que aquele vírus chegou ali? Né? Deve ter chegado pelas coisas que a gente acaba entrando em contato. Por essas pequenas coisas, de levar o lixo para fora, de, como falou aquele meme, de dar banho no saco de batata, né? Então, em algum momento, isso tem que ter chegado. E a gente acaba vivendo uma fobia coletiva, né? De germes, que normalmente a gente não tem e nem precisa ter. Nem precisa ter, porque a nossa resposta imune, que é uma coisa, na verdade, que eu acho que se existe uma coisa nesse momento que tem que ser vista com carinho e que os artigos mostram evidência, é que a melhora da resposta imune, ela atua como um fator de proteção. Então, eu acho que todo aquele cuidado que a gente já tinha de ter um sono bom, uma rotina boa, não ficar vivenciando esse pânico coletivo para poder tentar manter uma mente em paz. O uso de algumas vitaminas, não são todas, mas algumas vitaminas têm evidência científica, artigos sérios, né, com evidência de uso de vitaminas na manutenção de uma resposta imune inata melhorada. Eu acho que isso pode e deve ser feito para uma população geral para evitar que vire. Agora, mesmo dessa maneira, nada é 100%, né? A gente não tem nada que seja 100%. Eu acho que é muito importante você ter até mencionado a entrevista do governador de Nova York, porque tem muita gente usando essa entrevista de uma forma diferente do que você acabou de citar, né? Falando assim, não, as pessoas estão em casa e estão sendo infectadas. Logo, o isolamento, ou a quarentena, ou o lockdown, faz mal, ou o distanciamento não funciona, faz mal. Vamos reabrir.
Então, assim, eu acho que é muito importante. E, aliás, o contexto que ele usou durante a entrevista, para quem assistiu a entrevista inteira, foi um contexto de precisamos estudar mais. Não foi um contexto, não foi um contexto vamos abrir porque isso não dá certo, sai de casa. Mas aqui no Brasil isso já está sendo divulgado. Eu recebi, inclusive, uma corrente no WhatsApp do tio de um amigo que falava isso, falava, olha, a gente precisa liberar. Geral, porque as pessoas que estão em casa são contaminadas. E aí, no grupo que eu faço parte do grupo do Movimento em Prol da Segurança do Paciente, a gente teve um relato de um médico que falou, olha, não é bem assim, eu tenho um colega que realmente ficou infectado, enfim, positivou, e, na verdade, a gente achava que ele estava fazendo o distanciamento. Ele falava que estava fazendo distanciamento, mas ele estava descendo para pegar carta, apertando os botões do elevador, ele estava recebendo entregadores em casa. Então, assim, não dá para culpar o distanciamento. Claro. E o rastreio é muito complexo, né? A gente conseguir fazer esse rastreio é uma das grandes dificuldades que a gente tem. A gente estava conversando mais cedo até sobre a captura dos dados, né? Do número de mortes, enfim, ainda existe aí uma discussão muito grande em relação a isso. Então, a gente ainda está ali, a ciência está sendo feita. Tem duas perguntas aqui que eu vou fazer, mas a doutora Patrícia é otorrinolaringologista, então não sei se ela vai conseguir responder isso, mas se não souber, eu tenho uma alternativa. Eu tenho uma alternativa. Alguma dica sobre alimentação e imunidade e quais vitaminas? Olha, o que a gente tem de evidência na literatura sobre o uso de vitaminas? Tem vários artigos saindo sobre vitamina D de dado, tá? O que não significa que... Eu vou falar sobre o que a gente tem de evidência e eu quero deixar claro antes que isso não significa que você tenha que tomar o pote de vitamina D ou exagerar, porque até mesmo vitamina em exagero tem efeito colateral. Então, o uso de vitaminas e minerais fitoterápicos, é natural. Não, não é porque é natural que pode ser usado indiscriminadamente, tá? Então, tudo a gente avalia. Mas o que a gente tem de concreto, né? O uso de vitamina D é o que mais tem saído artigo falando sobre. A vitamina D, existe uma questão da regulação da imunidade inata, então a gente precisa de fato de níveis maiores de vitamina D e acaba também que com o isolamento a gente está ativando menos a vitamina D, né? A gente não está se expondo tanto ao sol, a gente está vivendo uma vida mais indoor e isso prejudica Então a vitamina D é uma vitamina. Existem vários artigos, especialmente na China, falando do uso da vitamina C. Lá eles fazem inclusive venoso, vitamina C venosa, tá? É uma experiência deles, é uma experiência extremamente interessante, são artigos muito legais. O zinco, né? O zinco, acho que era um mineral adormecido que de repente veio à tona. O zinco, ele tem uma atividade antiviral e a gente tem uma suspeição de que a baixa abrupta de zinco pode ser uma das causas que leva a esse sintoma de anosmia, de perda de olfato. Então, vários protocolos no mundo todo tá associando o zinco, só que o zinco, a gente não pode usar zinco em altas doses durante um tempo prolongado, porque ele acaba gerando um desbalanço de outros minerais. Então, isso também tem que ser levado em consideração, tá? Dizendo assim, só para não comprar qualquer zinco amanhã na farmácia e sair tomando, né? E tem coisas que as pessoas já usam para imunidade, que tem uma resposta boa. Pessoas fazem uso de própolis, de manhã tomam própolis. Muita gente usa isso para imunidade, uso de beta-glucanas, né? Eu acho que existem vários suplementos que melhoram a imunidade inata, que tem um uso interessante, mas mesmo a questão dos suplementos ela é extremamente individualizada, tá? Eu acho que isso tem que ser extremamente individualizado, mas tem evidência científica. Então, eu acho que isso que é bacana de falar. E todas essas vitaminas e minerais, elas obviamente são presentes nos alimentos, são presentes na natureza, né? Eu, com certeza, Laís, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre a presença de vitaminas e minerais na alimentação. Eu acho que
Você devia convidar uma nutricionista, acho que seria uma coisa incrível de acontecer. A gente tem aqui, então, a gente tem uma live, isso que eu ia comentar. A gente tem uma live aqui gravada no IGTV com uma nutricionista. Então, assim, Aí, ó. Quem quiser saber um pouco mais sobre alimentação e imunidade, é só ir ali no IGTV e a gente tem 1 hora de conversa lá com uma nutricionista. E aí eu acho que tem várias perguntas aqui que são respondidas lá. Tem uma pergunta específica para você, que é a seguinte: quanto tempo pode durar essa anosmia? Que também é uma dúvida minha. Super variável, super variável. A boa notícia é, o que a gente tem visto por aí é que ela melhora da mesma maneira que ela vem, porque ela vem espontaneamente. Geralmente o paciente traz para você o discurso de eu acordei e percebi que eu não sentia mais o cheiro do café. O paciente vem com uma coisa assim, do nada, eu tava assim, eu tava com um pouco de mialgia. Assintomático, geralmente não. Geralmente, assim, eu tava com um incômodozinho na garganta, me deu uma leve diarreia, mas assim, de vez em quando eu tenho uma diarreia mesmo. Ou eu tava com um pouquinho de dor muscular. Geralmente não é o paciente com febre. O que a gente vê por aí que geralmente não é aquele paciente mal que tem anosmia. Pelo contrário, é aquele paciente que a gente chama de oligossintomático, que tem menos sintomas e aí apresenta esse tipo de sintoma da anosmia. A duração tem sido super variável, então é isso. Há uma possibilidade de ser uma depressão aguda de zinco, então não se sabe se o uso do zinco acelera isso agora ou não, ou se de repente a alimentação da pessoa faz com que, como é uma pessoa que já tem o hábito de comer alimentos que tem um conteúdo de zinco maior e manter uma quantidade de zinco maior no seu organismo, acaba fazendo com que isso seja mais rápido ou que nem aconteça. A gente não sabe. A ciência está acontecendo agora, né? Nós somos a ciência, nós somos um ensaio clínico. Então, como a ciência está acontecendo agora, a gente não sabe, né, exatamente quanto tempo dura. Mas a boa notícia é o que a gente está vendo por aí, é que isso é benigno. Então, dentre os sintomas, é uma coisa que incomoda, né? Porque é muito chato. Eu ontem no meu grupo de faculdade, um dos meus colegas, ele teve. E aí ele falou assim, olha, foi um sintoma muito ruim. Porque, às vezes, a gente só... Sabe aquele momento que a gente só quer parar e tomar um cafezinho? Então, é só uma água preta. Nossa. Aí ele falou, é horrível, é só uma água preta, você não sente o gosto, você não sente o cheiro, então é uma sensação horrorosa. Mas volta. Então tem uma notícia boa, né? É ótima notícia, até porque a Munhoz, que perguntou aqui pra gente, teve Covid-19 e depois da alta, ela tá 10 dias já com anosmia, ainda não voltou. Mas... Então, quem sabe, conversa com o teu clínico, ou com o seu otorrino, vê a possibilidade de uso de zinco, né? Quem sabe isso não pode voltar. Não entenda isso como uma pregação, sabe? É o zinco que melhora. Não sabemos. A coisa toda tá rolando nesse momento. Mas as evidências parecem ser bem positivas para o uso de zinco nesse tipo de sintoma. Sim. Não, perfeito. Isso é um ótimo comentário. Acho que uma última pergunta, a gente tem tempo para uma última pergunta, que é a seguinte. Impactos pós-curva, né, acentuada aí de mortalidade da Covid-19, nos impactos secundários. A gente já tem discutido, por exemplo, doenças crônicas, que a gente vai ver pacientes descompensados, justamente porque, enfim, não estão tendo atendimento e tal. Especialmente para otorrinolaringologia, isso já está sendo discutido? Você já está vendo assim esse impacto secundário? Eu hoje, particularmente, estava aqui pensando que eu estou passando muitas horas usando isso aqui, o fone de ouvido, porque são 3 reuniões acontecendo ao mesmo tempo na minha casa e cada um com seu fone e altura no máximo. Então, assim, obviamente que isso é só um comentário, acho que... Eu não vou puxar a tua orelha porque você tá em Amsterdã, mas assim, eu estaria puxando, né, Laís? Mas já existe, assim, alguma discussão dos impactos, não só esses impactos por comportamentos, enfim, errados, que estão sendo gerados por causa dessa pandemia, mas já existe alguma discussão de, por exemplo, demora no atendimento, enfim, seus pacientes também de tontura, zumbidos, já tem alguma coisa? Então, eu nesse momento eu não percebo muita discussão rolando nesse tema, mas assim, a minha expectativa é que aconteça. Nos meus pacientes que eu atendo, meus pacientes portadores de zumbido,
eles têm descompensado mais, né? Como, especialmente o zumbido. O zumbido, alguns tipos de tontura também têm descompensado mais, mas o zumbido, especialmente, é o que eu tenho visto com mais frequência, porque para alguns pacientes, é claro que não todos, no zumbido também não tem fórmula matemática para dizer que acontece com todo mundo, mas alguns o impacto psicológico é muito importante, então ficar vivendo um momento de tensão, essa angústia, e eu acho que a gente não deve. Uma das coisas que auxilia, né, nesse processo é a gente não ficar esperando o próximo pronunciamento. Eu acho que a gente tem que trabalhar, pelo menos é assim que eu fiz para mim, a maneira que eu acabo recomendando para eles é trabalhar a cabeça para que só vai abrir e voltar a circular bem mais para frente. Pensa em questão de meses. Nossa, mas você está pregando meses? Não, eu não estou pregando isso. Sabe por quê? Porque se abrir amanhã, você vai ganhar um presente. Eu esperava meses e abriu amanhã. Olha que presente maravilhoso. Se você está esperando amanhã e não abre, você está vivendo constantemente essa angústia. Ai, mas não é amanhã, e é quando? Parece igual criança pequena quando vai, tá chegando, tá chegando, tá chegando. A gente fica numa angústia. Isso não faz bem. Isso leva a um estresse crônico, um excesso de cortisol. Daqui a pouco a gente vai ver várias doenças descompensadas por esse estresse crônico, por esse massacre psicológico que a gente está vivendo, sabe? Foi o que eu falei, essa nossa obsessão compulsiva pela limpeza, pelo medo dos germes que a gente está tendo nesse momento. É claro que daqui para frente isso vai estourar. Da parte de tontura, meus pacientes com tontura que mais têm desequilibrado são minhas tonturas metabólicas, porque ficando em casa eu sei que dieta tá difícil, né, pessoal? Eu sei. Eu entendo, eu também sou humana. E a parte de tontura metabólica tá sofrendo, coitado, horrores. Porque fazer dieta em casa, no tédio, é punk, né? E você não tem nenhuma academia, né? Você tá tendo que improvisar a tua academia em casa. Nossa, assim, eu tenho noção que é desafiador. Então, são meus pacientes que, nesse momento, estão descompensando mais. Agora, com certeza, lá para frente, terão várias outras questões que a gente vai ter que ter um olhar muito mais cuidadoso, lembrando que todo mundo está sofrendo um trauma coletivo, né? Então, assim, é possível que exista uma doença do estresse pós-traumático, como acontece com pessoas que ficavam na guerra, na frente, e que isso seja uma coisa muito mais comum, sabe? A gente tem que lembrar disso, porque a gente está vivendo, a gente tá na guerra, né? É uma guerra diferente, mas a gente está na guerra, né? Então, a gente vai ter que ter um olhar bem diferenciado nisso, em relação a todas as pessoas e a nós mesmos. E é por isso que eu prego para os meus pacientes isso. Não crie expectativa de que vai abrir daqui a 15 dias. Tira isso da sua cabeça. Coloca na sua cabeça que só vai abrir daqui a 5 meses, 6 meses, não sei. Bota uma data bem lá na frente. Acima do que... Porque quando chegar, você vai falar: uau, que presente que eu ganhei. E eu acho que isso vai ser muito melhor para tua alma do que se você ficar esperando pelo dia de amanhã abrir. O gerenciamento de expectativa aí agindo em prol da segurança do paciente e do paciente. Eu acabei de receber um alerta do Instagram que a gente só tem mais 1 minuto e meio de live. Ixi. Então, eu queria finalizar aqui agradecendo muito a presença. Eu acho que a quantidade de corações, palminhas e comentários aqui já deixam muito claro que foi uma live super interessante. Eu acho que todo mundo gostou muito da live. O pessoal está aqui elogiando muito, agradecendo muito. Queria deixar claro que, enfim, os artigos que eu comentei e os artigos também, são mais de 25 mil artigos disponíveis gratuitamente. A gente tem também materiais focados para profissionais de saúde e também para pacientes, tudo disponível aqui no link da bio. E amanhã a gente tem live sobre Covid-19 e o coração. Então, convidando todo mundo para entrar. E semana que vem a gente volta com mais lives. Quem tiver alguma dúvida sobre zumbido, tontura, quem amou a doutora Patrícia, pode encontrar ela no Instagram dela também, que a gente vai colocar na gravação. E essa live vai estar disponível no IGTV. Então, quem quiser assistir, mandar para alguém, pode enviar, não tem problema nenhum. Doutora Patrícia, super obrigada novamente. Obrigada a você, Laís. Obrigada pelo convite. Obrigada por todas as palminhas, os coraçõezinhos. Obrigada mesmo, foi ótimo, viu?
Então, um abraço, pessoal. A gente fica por aqui hoje.